Olá, alunos da Universidade Ibirapuera, campus Chácara Flora. Aqui é a professora Priscila Rodrigues Simões Segato, da disciplina de Citopatologia, Citologia Clínica. Hoje a gente vai continuar abordando os aspectos normais de um esfregaço cérvico-vaginal. Então, essa aula a gente vai complementar a aula anterior. Nós vamos falar das outras celularidades observadas em um esfregaço cérvico-vaginal. A nossa disciplina agora vai permanecer, né, por esse tempo EAD. Eu deixarei, então, sempre uma atividade, a aula, a videoaula, e deixarei o fórum. Então, que vocês continuem acompanhando o AVA sempre, para que vocês não tenham nenhum problema, nenhuma falta. O fórum vai contabilizar a presença de vocês e a atividade vai contabilizar as notas. Então, sempre mantenham esse contato conosco pelo AVA, que por esse tempo aí, então, nós teremos este meio de comunicação. Agradeço a atenção de todos. Até mais. Olá, pessoal. Retomando a nossa aula da semana passada, quanto às células normais do epitélio da ectocervice e da endocervice, eu vou dar continuidade falando um pouco mais sobre as células intermediárias. Vamos relembrar um pouco do que a gente já viu sobre essas células intermediárias. São células que têm, né, a relação núcleo-citoplasma diminuído, né? No entanto, esse epitélio ele está amadurecendo, então tem um núcleo menor do que o citoplasma. São células que nós vamos visualizar muito comumente quando esse esfregaço, né, quando essa paciente estiver no seu período secretório, ou seja, quando os níveis de progesterona estiverem aumentados. Então, são células que estão relacionadas com níveis aumentados de progesterona. Tá? Isso vai acontecer quando? Muitas vezes, quando a paciente está grávida, né? Isso é muito comum a gente observar esse tipo celular nesta fase. Quando o estímulo progestacional está elevado, nós temos uma variante desta célula, né, das células intermediárias, que são as células naviculares, que eu acho que a gente comentou bastante na aula passada. Mas só relembrando, são células que dentro do citoplasma carregam com ela uma grande concentração de glicogênio. Tá? E esse glicogênio é importante aí até para a manutenção, vocês lembram do quê? Sim, do pH vaginal, isso mesmo. Nós temos os lactobacilos presentes na flora, né, nessa região aí da flora da mulher, e esses lactobacilos, então, acabam metabolizando esse glicogênio presente nestas células, e esse metabolismo vai, então, acontecer a liberação de ácido lático. E esse ácido lático, então, é que vai possibilitar a acidez da vagina. Então, essas células são bem importantes aí para a flora normal das mulheres. Essas células intermediárias, elas têm uma variação aí entre 30 a 60 micrômetros e de citoplasma bem abundante. E lembrando que a coloração é a coloração cianofílica, que é a coloração azulada. Tá? Nós vamos perceber que quando essa coloração estiver acastanhada, são as células naviculares, que elas têm uma particularidade que é mais ou menos um formato elipsoide, que é um formato em barquinho, né, ou em naviozinho, e no seu citoplasma, o citoplasma vai estar acastanhado. Então, essa é uma célula navicular. Uma célula intermediária sem o excesso de glicogênio e sem essa alta concentração de glicogênio, nós vamos vê-la, então, em coloração cianofílica ou basofílica.
ou seja, de coloração azulada. E um citoplasma bastante abundante, já bem abundante em relação ao seu núcleo. O núcleo, nós vamos ter um núcleo de cromatina fina, né? Ou seja, de uma cromatina suave, a gente vai conseguir enxergar bem os pontos dos cromocentros, que são bem importantes. Então, nessa imagem que nós estamos observando neste slide aqui, a seta vermelha está indicando uma célula intermediária. Então, nós podemos observar um citoplasma abundante, né, em relação ao núcleo. O núcleo já é bem diminuído. Essa imagem não está tão legal. Então, vocês podem fazer o quê? Nós já observamos, né, aprendemos a localizar imagens bastante satisfatórias no site do IARC, que são os atlas de citologia, que são bem importantes, lá da Organização Mundial da Saúde. Vocês podem observar essa celularidade com mais detalhes. E então nós podemos observar que é uma célula bem diferente das anteriores do epitélio. Nós estamos então falando do epitélio escamoso, não estratificado, estratificado não queratinizado. Desculpa, vamos voltar. Epitélio escamoso estratificado não queratinizado, que é o epitélio da Ectocervice. E a gente tem então uma célula de coloração cianofílica que tem aí uma boa distribuição da cromatina, uma cromatina bem distribuída, uma cromatina suave e um núcleo ovalado, né, meio arredondado aí, um núcleo que acompanha o formato celular, bastante importante porque nós já comentamos sobre o quê? Sobre os critérios citomorfológicos que são importantíssimos para a gente definir se há ou não alguma irregularidade ali naquela célula, se há ou não uma mudança na citoarquitetura celular. Neste mesmo quadrante, nessa mesma imagem, a gente percebe aí 4 células intermediárias e apenas uma célula superficial. E como é que a gente consegue diferenciar essa célula superficial? Então, a gente vai, no próximo slide, falar um pouquinho sobre as células superficiais, que são as células maiores do que as células intermediárias e são células de último estágio de maturação deste epitélio. Retomando aqui as células intermediárias, em relação à variação, né, à variante dessas células, que são as células naviculares, podemos observar aqui nesta figura, no quadrante D de dado, essas células, né, células naviculares. E como a gente consegue observar que são células diferentes das células intermediárias? Primeiro, no seu formato, um formato elipsoide, que a gente denomina, que é um formato de bordas citoplasmáticas espessadas ali, mais pontiagudas, parecendo um navio, e ela tem um citoplasma rico em glicogênio. Então, a gente percebe esse glicogênio como? Porque a coloração desse citoplasma alterou. Então, nós temos uma coloração que era simplesmente cianofílica, ali azulada. Nós percebemos, então, uma coloração meio acastanhada internamente. Então, nós observamos bem aí na figura D, que existe esse acastanhamento dentro do citoplasma. E isso é o glicogênio. Esses núcleos são mais excêntricos, né, porque o formato da célula se modificou. Lembrando que o núcleo acompanha esse formato mesmo da célula. E como modificou, consequentemente esse núcleo também se modifica. Mas não é nenhuma alteração patológica. É a própria, né, da fisiologia dessa célula. Essas células, quando aqui a gente vai observar no esfregaço Papa Nicolau, na leitura desta lâmina de Papa Nicolau?
Geralmente é muito comum observar durante a gravidez, né, em mulheres grávidas. Por quê? Porque tem um estímulo progestacional muito grande. Então, é a progesterona que está ali, né, presente em aumento. Então, nós vamos ter esse tipo celular. Ou em condições que há, né, um aumento aí deste hormônio naquela paciente. Alguma alteração hormonal, onde o hormônio progesterona está sempre aumentado. Então, nós vamos observar o aumento das células naviculares presentes no esfregaço papanicolau desta paciente. Então, aqui nesse slide, a gente pode observar bem as células naviculares, esse acastanhado citoplasmático nelas. A gente vai encontrá-las principalmente no maior pico progestacional do ciclo menstrual desta paciente. E nós vamos ver que ela perde a forma mesmo, né, da célula intermediária. Então, ela vai se parecer, além da mudança de coloração, a mudança de formato também, tá? E tem esses núcleos mais excêntricos. Esta imagem aqui foi retirada do livro do Cos, que é aquele livro que eu já falei para vocês, que é um livro bastante interessante, bastante importante dentro da citopatologia ginecológica. Não dá muito, né? Se vocês observarem bem, a gente consegue observar uns núcleos desnudos ali, principalmente na parte inferior da imagem, porque os lactobacilos acabaram entrando nessas células naviculares para consumir, né, para metabolizar esse glicogênio e aí fazer aquela cascata até a formação de ácido lático, que é o que provém aí o pH ácido da vagina, tá? Então, tá lá, figura 6, citólise, né, ou seja, houve o rompimento aí do citoplasma por esses lactobacilos e mostra aí um campo de vários bastonetes, né, de vários bacilos aí, digerindo o glicogênio citoplasmáticos das células intermediárias, que se chamam naviculares. E aí a gente vai enxergar bastante núcleos desnudos ou núcleos nus durante essa fase aí de pico progestacional. Então, não é nenhuma alteração, não, tá? Vai ser, então, algo normal, fisiológico, porque está acontecendo, então, a citólise pelos lactobacilos que precisam aí metabolizar esse glicogênio. Agora, nós vamos falar um pouquinho das células superficiais. Essas células são as últimas que compõem o epitélio aí escamoso estratificado não queratinizado da ectocervice. Então, a gente continua aí na ectocervice, falando aí dessas celularidades. E a última célula, então, a ser observada nesse epitélio estratificado são as células superficiais. Elas são células maiores do que as células intermediárias. Se a gente observar bem na figura, né, que tem um círculo vermelho, nós observamos as células superficiais. Esse círculo, então, se compara ao lado com células intermediárias, que estão cianofílicas. Elas são bem maiores, cerca de 50 a 60 micrômetros elas têm. E elas têm, né, o seu núcleo mais condensado, que a gente chama de picnótico. Então, observando essa célula no círculo vermelho, a gente vê que nós não temos uma cromatina suave quando a gente observa uma célula intermediária. Já uma cromatina grosseira, esse núcleo se condensou, porque é o último estágio, essa célula realmente vai virar uma escama, ela simplesmente está nos seus, né, últimos dias ali, podemos dizer. E ela tem um caráter eosinofílico, não é isso? Lembra que eu expliquei? Onde ela se cora, né, de rosa, tem essa cor rosácea. Tá? Então, a gente consegue diferenciar uma célula intermediária a partir do seu núcleo, né, do seu formato, mas também pela coloração, muitas vezes. Mas na seta vermelha, uma seta acima ainda da figura A, nós podemos observar
Uma célula é uma célula superficial de coloração cianofílica, né? E o que eu já tinha discutido anteriormente em sala de aula. Como essas células vão amadurecendo, elas têm também um aumento de glicogênio, não só as células naviculares, mas também as células superficiais. Então, esse glicogênio acaba entrando aí, né, tendo essa coloração violeta, né, parece um violeta ali, um arroxeado, porque contracora com a essa eosinofilia, com essa cor rosácea. Então, acaba tendo esse tom meio violeta azulado. Mas como que a gente consegue, então, diferenciar uma célula superficial de uma intermediária se as cores estão bem parecidas? Pelo núcleo. Então, você vai olhar o núcleo. Se a gente observar o núcleo das células intermediárias, a gente percebe que é um núcleo com cromatina suave, um núcleo um pouco maior, né, em relação ao núcleo da célula superficial, muito diferente das células superficiais, que o núcleo é piquinótico, tem essa cromatina bem grosseira. Mal dá para visualizar quando a gente está no microscópio, né, quando a luz ultrapassa ali a lâmina, a gente não consegue ver as estruturas, né, essa cromatina do núcleo, porque ela está bem condensada. Outra característica muito importante dessas células que a gente vai observar nos esfregaços cérvicos vaginais, que elas estão sempre mais separadas umas das outras, diferente das células intermediárias, que elas estão mais agrupadas. As células superficiais, como elas estão em estágio final ali daquele epitélio, elas acabam perdendo a junção comunicante entre elas, que a gente chama de desmossomos. Então, são células que estão bem mais separadas em relação às células intermediárias. Nós vamos ver essa celularidade muito nos esfregaços cérvico-vaginal no período proliferativo do ciclo menstrual ou após uma terapêutica estrogênica, ou pacientes que têm tumores ovarianos que secretam, né, tem uma secreção maior do estrógeno ou estrogênio. Também nós podemos observar essas células em abundância em pacientes que estão sob efeito do hormônio, terapia hormonal ou hormonioterapia para combater algum tipo de câncer. Tá? Geralmente, as pacientes com câncer de mama, que são positivos para receptores de estrógeno, acabam tomando uma medicação chamada tamoxifeno. O tamoxifeno, ele tem um efeito dual. Aí, na mama, ele tem um efeito antagonista, né? Um efeito antagonista que vai inibir a resposta ali do estrógeno, tá? Na mama. Então, se o tumor de mama ele depende do estrógeno para crescer, o tamoxifeno vai ali competir com o estrógeno antes que ele se ligue aos seus receptores para fazer então a ação dele biológica, né? E aí esse tamoxifeno acaba se ligando nesses receptores RE, né? Receptores de estrógeno. Só que ele tem um efeito contrário na parte do trato genital feminino, principalmente endométrio. Ele acaba sendo um agonista. Então, o que é um agonista? É uma molécula que pode se ligar e ativar um receptor para induzir uma resposta biológica. Então, ele vai ter ele acaba tendo aí um aumento, né, estrogênico ali nesta região. Então, algumas mulheres fazem uso deste tamoxifeno para auxiliar de mama. E aí nós vamos observar, quando essa paciente é submetida a um esfregaço cérvico-vaginal, quando a gente analisa um esfregaço deste tipo, de mulheres que tomam tamoxifeno, a gente vai ver então um aumento dessas células superficiais devido aí à ação do tamoxifeno, porque acaba tendo então um aumento do estrógeno.
Então, quando eu abordei com vocês sobre a fase ovulatória, que é a fase do estrogênio, né? Então, no esfregaço a gente vai ver basicamente isso. Esse aumento de células superficiais quando comparada com os outros tipos celulares. Então, a gente vai ver aí a predominância dessa coloração rosácea, que são as células superficiais, aí, eosinofílicas, e algumas células intermediárias, mas sempre com a predominância das células superficiais, porque essa paciente estava, né, no período proliferativo ali, ovulatório, do seu ciclo menstrual. Nesta imagem aqui, nós já observamos aí que essa célula está em retroplasia mesmo, porque é uma célula em estágio final, e aí a gente percebe esses núcleos fantasmas, que ocorreu a cariólise mesmo, a cariorrexe vai acontecendo nesse epitélio, né, nessa última camada do epitélio, e em alguns esfregaços cérvicos vaginais, a gente observa essas imagens. Então, não é nenhuma alteração patológica, e sim é porque aconteceu muitas vezes, a hiperqueratose, que é esse excesso de queratinização deste epitélio, e as células, então, acabam formando aí escamas, tá? Não é nenhuma alteração, e sim do próprio epitélio. Nessa imagem, nós podemos observar a maturação deste epitélio, então aqui é a síntese bem rápida mesmo deste epitélio, então nós observamos o início, né, são as células que dão início a esse epitélio, que são as células basais, que são as menores células, tendo uma relação núcleo-citoplasma alta. E a gente vê aí o processo de maturação deste epitélio. Nós, então, seguimos para a célula parabasal, depois as células intermediárias, depois as células superficiais, e aí, finalmente, a gente tem as escamas mesmo desse epitélio, onde já, né, essas células não têm nenhuma função mais. Então, esse epitélio está sendo sempre renovado a cada 4 dias na mulher. Então, nós vimos as características de cada tipo celular deste epitélio, que é o epitélio da ectocervice. Passamos agora para o epitélio da endocervice, ou seja, nós vamos falar um pouquinho da histologia e citologia da mucosa endocervical, onde nós encontramos o epitélio colunar simples mucosecretor, ou epitélio glandular, né? Lembre-se disso. Nós podemos falar tanto colunar como glandular. A endocervice, assim como as glândulas, né, endocervicais, elas são revestidas por um epitélio colunar simples, mucosecretor. Essas células, elas têm uma única camada, diferente do epitélio estratificado que nós vimos anteriormente. Então, é um epitélio de apenas uma camada de células colunares ou glandulares. E essas células, né, abaixo dessas células endocervicais, vamos olhar bem para a imagem, a seta vermelha mostra que essas células endocervicais repousam aí numa membrana basal, onde nós podemos identificar essas células chamadas células de reserva, onde a seta vermelha está. São essas células de reserva que darão origem ao epitélio colunar simples. Mas também estas mesmas células de reserva darão origem ao que a gente chama então de metaplasia escamosa, que nós veremos mais adiante. Então, essas células de reserva apresentam um duplo potencial de diferenciação, que elas podem então se diferenciar para células endocervicais,
ou, alternativamente, conduzem a um epitélio escamoso metaplásico. Nós veremos, então, adiante mais sobre o epitélio colunar simples e mais à frente sobre esse duplo potencial aí dessas células de reserva. Pessoal, acabei não comentando do slide anterior. A imagem do slide anterior é uma imagem de tecido, é histológico, tá? Não é citológico. Só para relembrar ali, tem a marcação de hematoxilina e eosina, que é uma imagem de tecido, tá bom? Só para a gente localizar ali as células de reserva, tudo bem bonitinho. Bem, voltando ao epitélio colunar simples, quando a gente fala da parte citológica, o que a gente pode ver, então, as características citológicas das células endocervicais? Então, nós já falamos anteriormente que é um epitélio composto por uma única camada de células colunares, e o tamanho dessas células vão variar muito conforme o ciclo menstrual dessa mulher. Então, na fase que é a fase proliferativa, as células vão estar um pouco menores e o citoplasma mais opaco, com o núcleo em forma esférica e em posição central, que é a figura B que nós estamos observando neste slide. Então, é uma fase que o estrógeno está aumentado, então a produção de muco também está bem aumentada. Então, ela acaba mudando o seu formato e a posição que na hora do esfregaço cébico-vaginal ela se coloca, geralmente ela se coloca com um fundo ali favo de mel, que é a conformação ali que as células estão na figura B deste slide. Algo diferente vai ser visto quando a mulher estiver na fase secretora do ciclo menstrual, onde as células vão se encontrar em uma distensão devido à presença deste muco também. E as células vão se tornar maiores e com citoplasma mais claro, e o núcleo vai acabar se deslocando para a periferia, que é o que a gente observa ali na figura da letra A. Então, nós observamos essa deslocação desse núcleo para a periferia, observamos a distensão dessas células e nós vamos observar um citoplasma bem mais claro do que a gente observa na figura B. Então, conforme o ciclo da paciente, as células colunares elas estão modificadas na sua citoarquitetura, tá? Então, figura a gente observa ali essas células mais distendidas com o deslocamento do núcleo, devido à fase secretora do ciclo. Já a letra B da imagem mostra a fase proliferativa, onde as células estão um pouco menores, com o citoplasma mais opaco e de uma forma o núcleo de forma mais esférica, mais central, tá bom? Então, nós temos essas diferenças aí nas características citológicas das células endocervicais. Aqui é um slide que resume o que a gente abordou sobre o epitélio colunar simples mucosecretor. Então, é o epitélio que recobre a endocérvice e as glândulas endocervicais, onde os núcleos dessas células são localizados mais na região basal, como nós vimos nas células anteriores. São células que estão geralmente em formato empaliçadas, que são esses formatos aqui, uma ao ladinho da outra, que é o que eu sempre desenho em sala de aula para vocês, na letra D aqui dessa imagem. Então, esse é um formato, um padrão aí dessas células, que é empaliçada, ou a gente tem o padrão favo de mel, que é o que eu mostrei na imagem anterior. O citoplasma dessas células são semitransparentes e são células cianofílicas. Nós temos essa vacuolização devido à produção de muco aí dessas células. E sempre abaixo dessas células nós temos essas células com duplo potencial de diferenciação, que são as células de reserva,
que vão formar esse epitélio, o epitélio endocervical colunar, mas que também tem o potencial de formar o epitélio metaplásico escamoso. Isso é muito importante que vocês lembrem, tá? Então, esse é um resumo do que a gente acabou de estudar sobre o epitélio colunar simples. Aqui é um esfregaço cérvico-vaginal, onde a gente consegue observar as células do epitélio escamoso, assim como as células do epitélio colunar simples. Então, nós vemos aqui células intermediárias e observamos células colunares junto dessa celularidade. Nesta imagem, nós podemos observar outro esfregaço cérvico-vaginal, onde nós podemos ver o padrão das células colunares em favo de mel. Então, diferente da empaliçada, nós temos esse padrão favo de mel também para esse tipo de células colunares simples. Bom, agora nós vamos falar um pouquinho sobre a junção escamo-colunar. Nessa imagem deste slide, nós podemos observar os 3 epitélios, que são os epitélios essenciais para uma boa coleta do esfregaço cérvico-vaginal. Eles são importantíssimos para que uma coleta seja satisfatória. Então, nós temos na parte interna o epitélio colunar simples, que é o epitélio da endocérvice. Na seta central, nós vamos ter, então, a junção escamo-colunar e na seta abaixo, a ectocérvice, que é onde a gente encontra o epitélio escamoso estratificado não queratinizado. E a junção escamo-colunar, a JEC, que nós vamos falar muito, é a ligação, né, é o ponto de ligação entre o epitélio glandular, né, o epitélio colunar simples ou glandular simples, tanto faz, endocervical, e o epitélio escamoso da ectocérvice. Então, essa imagem dá para gente visualizar bem que a JEC fica entre esses 2 epitélios. Essa imagem é uma imagem de uma peça cirúrgica. Então, nós podemos ver a mucosa vaginal, o pregamento da vagina, da mucosa vaginal. Logo acima nós vamos ver a ectocérvice, essa primeira bolinha amarela, que é a parte externa ali do colo do útero. Nós podemos ver entre a endocérvice e a ectocérvice, então a JEC, que é o nosso objetivo agora, neste momento, entender um pouquinho do que é a junção escamo-colunar. E essa imagem dessa peça cirúrgica, ela esclarece bem que é o ponto entre esses 2 epitélios. A imagem que nós estamos vendo neste slide é a imagem do colo do útero de uma paciente que menstrua ainda, então é um colo rosáceo, de superfície lisa, brilhante, e nós podemos ver aí a ectocérvice e a endocérvice, o ósseo da endocérvice, né, o orifício da endocérvice. E a JEC vai ficar exatamente entre esses 2 epitélios, né, entre o epitélio da ectocérvice e o epitélio da endocérvice. A JEC ela tem uma importância muito grande, porque é exatamente nesta região que as lesões pré-malignas e malignas se iniciam. E o grande objetivo da coleta citopatológica desta região é coletar as células desta região, porque são as células que estão suscetíveis ao HPV. E a JEC, só para vocês saberem, é possível de visualização nos exames colpocitológicos, ou seja, é visível colposcopicamente, e ela pode ser demonstrada histologicamente, que é o que nós veremos no próximo slide.
Então, aqui está uma imagem histológica da JEC entre os dois epitélios que nós já vimos, que nós já estudamos. Ao lado da imagem histológica está aqui uma representação das celularidades desses epitélios também. A JEC, ela se apresenta como uma linha bem definida como um degrau, que a gente percebe bem aí na imagem histológica, em razão de uma diferença de altura dos epitélios escamoso e colunar. Então, a gente vê o epitélio escamoso mais acima, a JEC, então é como se fosse, né, um degrau aí que separa, e nós temos mais lateralmente o epitélio colunar. A JEC, ela tem uma localização variada, e essa localização vai depender muito da fase de vida da mulher. Então, pode ter vários fatores aí essa localização de variação, como a idade que a mulher tem, o estado hormonal dessa mulher, um trauma que ela obteve durante o parto vaginal, o uso de anticoncepcionais orais e também certas condições fisiológicas, como na gravidez. Então, essa JEC varia de posição conforme todas essas variações que eu acabei de falar para vocês. Neste slide, então, nós vamos falar um pouquinho da JEC original. Então, nós vimos aqui a junção escamocolunar anteriormente, que apresenta ali, né, uma posição ali entre os dois epitélios, escamoso e colunar, e que é muito importante que a gente visualize, né, essas células, uma vez que elas são suscetíveis ao HPV. E a junção escamocolunar, que a gente visualiza durante a infância, a perimenarca, é chamada de JEC original, que é aquela JEC que foi formada durante a vida intrauterina daquela menina, né, daquela mulher, durante a embriogênese. Então, é uma JEC que fica muito próxima ao orifício cervical externo, é igual essa imagem está mostrando. Esse pontilhado aí é a JEC original, muito próxima ao orifício externo cervical. Tá? Então, lembre-se que nós temos desde a embriogênese, desde a vida uterina, uma JEC que foi formada ali nos processos normais de embriogênese, que estão, essa JEC sempre estará muito próxima ao orifício cervical externo. Bem, o slide anterior, então, explicou um pouco da JEC original. Agora, nós vamos explicar um pouquinho sobre as mudanças deste epitélio. Nós vimos que tanto a puberdade, quanto o uso de anticoncepcionais, quanto a gravidez, acabam influenciando a posição dessa JEC, o posicionamento dessa JEC. Vou dar o exemplo da puberdade. Quando nós, mulheres, estamos na puberdade, nós estamos nos desenvolvendo sob a influência do estrógeno, que vai aumentar o colo uterino de tamanho, que vai alongar o canal endocervical. E, consequentemente, esse aumento todo vai levar aí à exteriorização da endocérvice. Vai fazer com que a endocérvice se exponha para fora do seu orifício. Se nós observarmos na imagem B, nós vamos ver aquela JEC original que eu falei para vocês, em pontilhado, e agora o epitélio colunar fora do orifício externo. E essa mudança, essa eversão que a gente chama, o equitrópio também, que é a mesma coisa, é uma mudança que a gente chama de metaplasia escamosa, que é uma mudança de epitélio. Na figura C,
nós observamos então o último pontilhado, a JEC original, e o epitélio colunar em branco, e agora em cinza a zona de transformação, que é exatamente essa parte do epitélio endocervical que se exteriorizou e está se transformando, ou seja, está fazendo a eversão de epitélio, que era um epitélio endocervical, se transformando num epitélio escamoso metaplásico, que então a gente denomina de metaplasia escamosa. Acaba então de acontecer nesse momento uma metaplasia, que é uma mudança de um epitélio para um outro epitélio. E por que isso? Porque a gente tem que lembrar que as células da endocérvice são células sensíveis ao pH ácido ali vaginal, que está ali perto da ectocérvice. Se essas células saíram do seu ponto de origem, saíram do seu lugar de origem e está do lado deste pH ácido, vai ter que acontecer uma metaplasia, uma mudança de celularidade. E é isso que está acontecendo quando eu falo em metaplasia escamosa. Então, nós tínhamos uma JEC original e agora nós temos uma nova JEC, que é a JEC porque houve a eversão, a ectopia desse epitélio. Então, houve a mudança, a metaplasia escamosa. A ectopia ou ectrópio é a presença de epitélio colunar endocervical evertido na ectocérvice. Se nós observarmos na figura desse slide, nós podemos observar aí um colo do útero e nós observamos uma região de hiperemia, uma região avermelhada. Essa região avermelhada na ectocérvice, ao redor ali do orifício cervical externo, é a região de ectopia ou ectrópio, que é a eversão do epitélio endocervical que se exteriorizou para fora, se exteriorizou, está para fora. E isso vai acontecer principalmente durante a puberdade e a gravidez. Então, nós observamos, vamos lá, a ectopia ali. Nós temos o epitélio, no 4, o epitélio escamoso estratificado não queratinizado. Nós temos ali a ectocérvice, no número 4. O epitélio colunar, que está exteriorizado na seta de número 2. Na seta de número 3, nós temos a junção escamocolunar original, que se afastou do orifício. E no 1, a gente tem essa zona de transformação de um epitélio para um outro epitélio. É onde está acontecendo, onde vai surgir a metaplasia escamosa. Lembrando, muitos alunos me perguntaram, até uma aluna da noite me perguntou, na gravidez, por que não se coleta Papa Nicolau durante a gravidez? Na verdade, se coleta. Quando há necessidade, nós fazemos a coleta. E a coleta é feita apenas com a espátula de Aire. E por que apenas com a espátula de Aire, sem utilizar a Cytobrush, a escovinha? Porque a endocérvice está exteriorizada, gente. Então, nós observamos nessa parte de hiperemia aí, avermelhada, a exteriorização do epitélio colunar. Então, não precisamos utilizar a escovinha, precisamos apenas a utilização da espátula de Aire, tá certo? Nós podemos observar também nessa imagem
que a exteriorização desse epitélio colunar está meio com alguns pontinhos ali, com algumas pequenas bolinhas, que nós chamamos de cistos de Nabor, que são cistos de retenção, que desenvolvem como resultado da oclusão das próprias criptas da endocérvice. E esses cistos que aparecem durante a ectopia ou ectrópio é algo fisiológico, é um processo fisiológico. E então, a metaplasia escamosa vai indicar uma substituição fisiológica do epitélio colunar simples evertido na ectocérvice para um epitélio escamoso recém-formado pelas células de reserva, que eram aquelas células que nós vimos lá no epitélio colunar, que tem dupla diferenciação. Então a gente acredita que o pH vaginal, que é tão intenso aí durante os anos reprodutivos e durante a gravidez, que vai levar a essa diferenciação para a metaplasia. E como acontece essa metaplasia escamosa? Então, nós temos aí 3 estágios. O primeiro estágio são as células colunares endocervicais, que aqui está na conformação no padrão empaliçada, e abaixo, então, ela repousa aí sobre uma membrana basal com essas células de reserva. Quando nós temos aí o aumento do pH vaginal durante o processo da menarca, durante a gravidez, e que o nosso epitélio vai crescendo, nós vamos nos desenvolvendo, as mulheres vão se desenvolvendo, então há a hiperplasia das células de reserva. Então, conforme nós conversamos anteriormente, essas células de reserva vai se diferenciar para então uma metaplasia escamosa imatura, ali na formação de um novo epitélio, de uma metaplasia de fato. Então, nós temos 3 estágios de metaplasia. Primeiro, temos que lembrar que a metaplasia só acontece porque nós temos as células de reserva onde? No epitélio colunar simples. Ocorre a ectopia, ocorre então a eversão do epitélio endocervical evertido na ectocérvice. Esse pH ácido vai levar com que essas células então não resistam e há necessidade de mudança de um epitélio. Então, a hiperplasia das células de reserva, as células de reserva então vão se diferenciar para um novo epitélio chamado de metaplasia escamosa imatura, ou seja, o início daquele novo epitélio. Histologicamente, nós reconhecemos 3 estágios do processo de metaplasia escamosa. Então, nós temos aí hiperplasia de células de reserva, metaplasia escamosa imatura e metaplasia escamosa madura. Então, a primeira manifestação morfológica é o aparecimento de uma e depois várias camadas de células muito imaturas, que são as células de reserva, que são essas células abaixo das células endocervicais. As células, então, essas células de reserva vão exibir progressivamente a diferenciação para células escamosas sob a aparência de células com maior quantidade de citoplasma e limites bem mais definidos, como observamos na sequência da direita para a esquerda. Então, nós vamos observar que essas células de reserva tinham apenas uma camada, aconteceu essa hiperplasia dessas células de reserva. E nós temos aí, então, uma metaplasia
ainda imatura acontecendo. E esse epitélio colunar em cima dessa metaplasia imatura pode persistir ainda por algum tempo. Depois desse estágio, há uma perda das células colunares, como nós podemos observar da direita para a esquerda, que as células colunares vão desaparecendo e o epitélio se torna mais diferenciado, e aí a gente denomina de metaplasia escamosa madura. Então, nós vamos observar no esfregaço essas células com citoplasma maior, mais arredondadinho, essas metaplasias escamosas madura. E as células menores com o núcleo maior, as células de metaplasia imatura. A zona de transformação é a região do colo uterino, que é onde o epitélio colunar foi ou está sendo substituído pelo novo epitélio escamoso metaplásico. Essa zona de transformação tem um significado clínico muito importante, porque a grande maioria dos estudos desta área mostram que as células metaplásicas imaturas dessa região são muito suscetíveis à ação de agentes carcinogênicos. E um dos agentes mais carcinogênicos da região do colo do útero é o papilomavírus humano, o HPV. Então, nessa imagem, nós temos a imagem aí do colo do útero, em azul, o epitélio colunar, em amarelo, nós temos a JEC, e em vermelho, o epitélio escamoso. Na puberdade, então, existe o equitrópio ou a ectopia devido ao aumento dessa estrutura pela ação do estrógeno. E, então, esse epitélio colunar vai se expor. Então, nós vemos aí o epitélio colunar em azul exposto na região externa, né? Está exteriorizado. E a zona de transformação nada mais é que a transformação deste epitélio colunar em um novo epitélio que a gente denomina de epitélio metaplásico escamoso, que é a metaplasia escamosa. Por que aconteceu isso? Porque essas células da endosservice não aguentam, não suportam o pH ácido da vagina. Consequentemente, se elas permanecessem ali naquela região, elas iriam todas morrer e o organismo fez então um mecanismo de metaplasia, de novas células ali, de um novo epitélio, para que elas resistissem então a essa exteriorização. E isso é a metaplasia escamosa. E o significado clínico da zona de transformação é muito importante que vocês relembrem disso, tá? Por quê? Porque são células que estão mais sujeitas a lesões malignas, as lesões pré-malignas ou as lesões malignas. Aqui então nós vamos visualizar a citologia da metaplasia escamosa, começando com as células metaplásicas imaturas. Então, nós vamos falar da metaplasia escamosa imatura. Então aqui é uma lâmina de Papa Nicolau, do esfregaço cérvico vaginal. Nós vamos visualizar bem no centro, na seta vermelha, as células metaplásicas escamosas imaturas, que elas têm um tamanho bem aproximado das células parabasais, que nós já visualizamos. Elas são mais arredondadas, ovais, têm um discreto aumento em relação núcleo-citoplasma, devido à imaturidade celular. Nós já vimos isso. Possuem citoplasma bem delicado e às vezes com vacúolos, como nós observamos nesta lâmina. E os núcleos são um pouco maiores do que as células intermediárias, se nós observarmos as células intermediárias ali ao lado. Então, elas têm um núcleo maior do que as células intermediárias. Eles são bem mais redondos, ovais, com uma cromatina
mais fina, e muitas vezes esses núcleos podem ser centrais, como a gente observa nessa lâmina, mas também pode ser paracentrais, como na lâmina vacuolizada. E, além do mais, nós podemos perceber que elas andam em conjunto, mas muitas vezes ela tem esses agrupamentos mais frouxos. Tá? Então, é assim que a gente consegue diferenciar na citologia cérvico-vaginal uma metaplasia escamosa imatura. E a sua coloração é cianofílica. Muitas vezes, as células metaplásicas, tanto as células metaplásicas imaturas como as maduras, elas mostram prolongamentos citoplasmáticos que se assemelham muito, que mimetizam um aspecto estrelado, como na seta vermelha que eu estou indicando nesta lâmina de uma metaplasia escamosa. Então, nós poderemos nos deparar muitas vezes com este formato estrelar, ou alguns autores colocam como formato aracnoide também. Nesse slide, nós estamos visualizando a citologia da metaplasia escamosa madura. Nesta lâmina de Papa Nicolau, nós podemos observar na seta vermelha e o entorno também, ao lado dessa seta vermelha, essas células metaplásicas maduras, que têm um tamanho bem um pouco aproximado das células intermediárias, porém elas apresentam um citoplasma levemente mais denso. Quando observamos ali na célula com a seta vermelha, ao lado da seta vermelha nós temos uma célula intermediária. Então dá para fazer essa comparação aí, bem abaixo da célula madura com na seta indicada pela seta vermelha. Então ela tem um citoplasma mais denso e ela tem uma diferença do citoplasma bem mais arredondado do que a célula intermediária. Então são essas diferenças que a gente consegue identificar uma célula metaplásica madura. Ela é cianofílica, no entanto, ela tem um citoplasma mais arredondado, nós percebemos uma coloração mais azuladinha no citoplasma, isso a gente chama de um citoplasma mais denso. E elas muitas vezes também podem estar distribuídas na lâmina, em conjuntos mais frouxos, tá? Então, é assim que a gente consegue diferenciar das células intermediárias, muitas vezes. Essa é uma lâmina bem legal, que a gente consegue, então, visualizar células escamosas intermediárias. Nós conseguimos visualizar células superficiais e nós conseguimos visualizar as células metaplásicas. Então, essa daqui é uma ótima célula, né? Nós temos, então, um esfregaço satisfatório, porque nós conseguimos visualizar toda a celularidade que é tão importante no diagnóstico citopatológico cérvico-vaginal. Então, eu deixo aqui para treino, para vocês me mostrarem quais são as células superficiais, quais são as células intermediárias nesta lâmina aqui. Então, eu gostaria que vocês treinassem aí o olhinho de vocês, fazendo esse teste aí rapidinho. Numa lâmina de esfregaço cérvico-vaginal, nós podemos também nos deparar com células do endométrio. Então, é muito importante que nós conheçamos esse tipo celular que algumas vezes vamos nos deparar. Só para relembrar, o endométrio está indicado na parte interna do corpo do útero e é constituído por um epitélio denominado cilíndrico simples e com uma lâmina, com um estroma próprio ali, que contém inúmeras glândulas tubulares simples. E nos esfregaços cérvicos vaginais, em condições normais, as células endometriais são observadas até
o 12º dia do ciclo menstrual. Lembrando que o primeiro dia do ciclo corresponde ao primeiro dia de sangramento menstrual. Então, nós podemos observar essas células até o 12º dia do ciclo menstrual. No início da gravidez, quando ocorre a implementação do ovo, durante o aborto e no período do pós-parto imediato, a gente vai observar bastante este tipo celular. Esta imagem é uma imagem de um Papa Nicolau coletado durante o período menstrual. Nós podemos observar no ciclo as células glandulares endometriais, que são células bem redondinhas, quando nós analisamos as outras celularidades em torno, de citoplasma bem escasso. A gente observa bem o núcleo, mas pouco citoplasma, e a gente não consegue nem observar a borda desse citoplasma aí. Então, a gente chama de bordas indistintas. E os núcleos, o que a gente mais observa, são bem redondos e são bem hipercromáticos. Então, existe uma hipercromasia desses núcleos, que é uma hipercromasia, não quer dizer que tem uma alteração, mas é próprio dessa celularidade, de cromatina bem grosseira também. Então, são células bem diferentes do que a gente veio estudando até aqui. E como que a gente consegue diferenciar células glandulares endometriais de células endocervicais? Porque as células glandulares endometriais são bem menores no seu tamanho e não tem quase citoplasma, diferente das endocervicais, que a gente viu que tinha um citoplasma abundante, porque produz muco, né? Então, é bem diferente. E nós temos aí um diferencial que é a cromatina grosseira. Nós temos nas células endocervicais uma cromatina fina, suave, mas as células glandulares endometriais têm hipercromasia, ou seja, a cromatina é bem grosseira. Então, a gente consegue diferenciar muito bem. Nessa imagem, nós temos aí células superficiais, células intermediárias, e nós conseguimos diferenciar bem dessas células aí glandulares endometriais devido ao seu formato e à sua coloração. Além de encontrarmos todas aquelas celularidades que nós já estudamos até aqui, em um esfregaço cérvico-vaginal, nós também podemos observar células não epiteliais. E quem são essas células que a gente também pode encontrar? São as hemácias, são os neutrófilos, são os linfócitos, plasmócitos e histiócitos. Então, qualquer alteração ali que culmine numa inflamação, num processo inflamatório, até mesmo um tumor, a gente vai ver a presença dessas células. No quadrante C, nós observamos uma grande quantidade de hemácias. As hemácias são bem arredondadinhas e elas vão estar meio alaranjadas, avermelhadas, devido à ação de um corante próprio da coloração Papa Nicolau, que a gente chama de orange. Então, a gente vai conseguir identificar as hemácias devido a esse corante especial. Existem as outras células que eu vou falar no próximo slide, mas mostrando bem para vocês, começando pelas hemácias no quadrante C, a gente consegue diferenciá-las porque elas são anucleadas, a gente percebe isso bem na lâmina, e a sua coloração avermelhada, alaranjada, devido ao corante orange. As células não epiteliais, então, como eu havia dito, são esses tipos celulares, cada um com o seu significado clínico. A hemácia, como eu disse, são hemácias mais degeneradas que a gente encontra, e lisadas quando há um CA invasivo, ou seja, um carcinoma já invadindo o estroma.
Agora, quando a gente encontra essas hemácias em pouca concentração, às vezes foi o esforço na hora da coleta e acabou lesando a parte endometrial, epitelial. Então, existe pouco significado clínico quando essa hemácia está na sua citoarquitetura normal. Há problemas quando as hemácias já estão degeneradas. Os leucócitos neutrófilos, a gente até encontra em pequenos números, mas quando começa a ter grande quantidade, a gente já associa com processos inflamatórios agudos. Linfócitos, os linfócitos a gente vai percebendo aí a sua maturação muitas vezes na cervicite folicular, na cervicite crônica folicular. Então, quando essa paciente está com uma inflamação crônica, nós encontramos bastante linfócitos. E os plasmócitos a gente encontra muitas vezes, que são bem comuns, inclusive nos esfregaços, podem estar associados também a processos inflamatórios crônicos juntamente com os linfócitos. Geralmente, quando a gente encontra os linfócitos, a gente encontra os plasmócitos juntos nesse processo inflamatório crônico. E os histiócitos são bem arredondadinhos, geralmente, e a gente tem uma característica bem comum, né? Os histiócitos têm várias características que às vezes pode até dar um falso positivo para quem não está acostumado a observar as lâminas. Mas quando a gente encontra esses histiócitos, muitas vezes está associada com padrões, né, de menopausa, durante o processo de radioterapia ou um processo inflamatório. Aqui nessa lâmina, nós podemos observar uma grande concentração de polimorfonucleares de neutrófilos, indicado pela seta vermelha, juntamente com histiócitos, indicado pela seta verde escuro. Então, aqui é um processo inflamatório intenso, onde a gente vê bastante dessas celularidades não epiteliais.